Hoje eu vou vou apresentar para vocês algumas dicas, digamos assim, de redação. E talvez vocês se perguntem, você vai dar essa dica, de onde você tirou tudo isso? Isso daqui eu peguei tudo junto, dei um monte de sites na internet e cheguei a tudo isso aqui que eu vou apresentar hoje. Mas talvez vocês se perguntem, mas Rodrigo, você tem certeza que isso daí vai funcionar para a gente no Enem? Eu tenho, porque eu apliquei isso na minha redação ano passado e deu certo. Minha nota aumentou 240 pontos. Então eu acho que se eu conseguir, vocês também conseguirão. E vocês devem pensar também, em 2016 para 2017 nós teve um ano para aprender a melhorar na redação. Na verdade não, eu tive aproximadamente esses 4 meses que nós teremos agora, eu também tive esses 4 meses, que foi quando eu peguei firme e falei, não, eu vou melhorar minha redação, eu vou tirar uma nota boa. E foi aí que eu... Calma aí. Foi aí que eu aprendi essa técnica que é conhecida como técnica SMART. E cada letra tem um significado, que seria específica, mensurável, atingível, relevante, temática. E na redação de vocês no Enem, quando vocês pegarem a redação, a primeira coisa que eu recomendo é vocês colocarem lá na própria folha de redação, escreverem SMART e colocar o significado de cada letra, para depois vocês analisarem se sua redação cumpre todos esses 5 critérios. Essa técnica funciona mais corretamente na conclusão do texto, mas serve também para a redação inteira. E como na conclusão Oi, pode falar. Liga a luz da louça, que eu acho que eu vou brilhar você. E como na conclusão é onde a maioria das pessoas não conseguem tirar 200 pontos, que é a nota necessária, na competência 5, que é a de elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, na verdade, desse ano mudou. Não precisa mais respeitar os direitos humanos, alguns dizem que não e outros dizem que sim. Eu recomendo que respeitem, né? Porque para evitar que tire 0, mesmo que fale que não devem respeitar, enfim, eu acho que devem respeitar sim, para evitar que a nota vá lá para baixo. Aí, começando na letra S, do SMART. A proposta deve ser específica e não generalista, mostrando o que é o problema, qual a solução e quem vai solucionar. Aí vocês me perguntam, vocês entenderam que vocês têm que colocar essas 3 perguntas. O que é o problema, qual a solução e quem vai solucionar. E a sua proposta não pode ser a seguinte: se todos fizerem sua parte, o problema será resolvido. Como assim? Se chegar lá na conclusão do seu texto, você escreve: se todos fizerem sua parte, o problema será resolvido. Isso daqui pode até parecer bonito, vai ser lindo, beleza, mas isso daqui não serve para nada para o corretor do Enem, você colocar essa proposta de intervenção. Isso seria uma proposta muito vaga. E aqui eu tenho um exemplo, de uma conclusão de redação. Dessa forma, conclui-se que devemos pôr fim o quanto antes à intolerância religiosa no Brasil, porém a mudança deve começar primeiramente em cada um de nós, respeitando nossas diferenças e ideias. Dessa forma, em união, poderemos algum dia conciliar cada pessoa, deixando as diferenças de lado e buscar um país melhor. Essa conclusão ficou muito bonita, só que a nota dela foi lá para baixo, levou a redação inteira com a nota para baixo. Por quê? Porque, apesar de ter ficado muito bonito falando que a mudança deve começar primeiramente em cada um de nós, em união, poderemos algum dia conciliar cada pessoa, por mais que isso tenha ficado muito bonito, não adianta você fazer uma conclusão bonita se você não especificar o que é o problema, qual o problema e quem vai solucionar. Aqui está falando, por exemplo, devemos pôr fim. Quem deve pôr fim? Não especifica, então aí a pessoa vai falar, a sociedade deve pôr fim. Então como você vai colocar na cabeça de 200 milhões de brasileiros que eles devem respeitar a religião de cada um? Não tem como, tem que ser uma proposta viável, que realmente possa acontecer. Então não adianta você ir lá e colocar, a sociedade deve começar a pensar melhor, se unir e conciliar cada pessoa com um pensamento em comum. Não tem como fazer isso. São 200 milhões de pessoas, não tem como você simplesmente colocar isso na sua redação. Você tem que especificar quem deve quem deve tomar uma providência, por exemplo, o governo, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura,
colocar algum ministério, algum órgão, enfim. Porque se você colocar que a população deve se conscientizar, não vai dar certo. Por favor. Se você colocar o governo, não colocar um ministério ou algo do tipo, Pode ser. Não, pode ser que aí você vai estar especificando quem deve resolver, no caso o governo. Só que se colocar só o governo também pode faltar alguma coisa, tipo, se for relacionado à educação, por exemplo, se colocar o governo deve melhorar a educação na escola, você pode colocar também o governo e o Ministério da Educação, ou o governo deve trabalhar em conjunto com o Ministério da Educação para que realizem tal mudança, entendeu? O corretor vai se perguntar quem é esse cada um. E como eu já disse, não tem como se colocar que esse cada um são 200 milhões de pessoas. Ele vai perguntar também o que é esse problema e qual a parte de cada um. E aqui, voltando aqui, como eu já disse aqui que eu escrevi, está escrito, considerar cada pessoa e a mudança deve começar primeiramente em cada um de nós. E aí que ele vai se perguntar, quem é esse cada um? E como essa redação levou a nota lá para baixo, quanto vocês acham que essa redação tirou baseado nessa conclusão? 560. A minha redação do primeiro colegial. Essa daqui é a conclusão da minha redação do primeiro ano. E eu tirei essa nota, eu não entendi porquê. Quando saiu a nota, eu falei, nossa, o que aconteceu? Sou tão bom e aconteceu isso? Aí depois que eu comecei a analisar meu texto, isso que eu acho legal. Quando vocês começam a analisar, vocês mesmos encontram onde vocês erraram. E eu encontrei, eu errei. Eu não aceitei no primeiro momento. Falei, nossa, como que eu tirei essa nota? Eu esperava no mínimo 700. Aí a hora que saiu essa nota, eu fiquei, nossa, eu fui lá para baixo. Né? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a analisar e eu falei, não, peraí. Aí depois eu comecei a encontrar meus próprios erros. E sempre que vocês fazem a redação de vocês, eu recomendo que vocês leiam ela de novo e vocês encontrem o erro que vocês cometeram. Porque é assim que vocês veem que vocês realmente estão aprendendo. Quando você lê seu texto e começa a encontrar os seus próprios erros. Lister, e a professora de redação de vocês, que é maravilhosa, ela encaminha vocês a chegarem a essa conclusão e visualizar que esse tipo de erro não pode acontecer. Sim, ela inclusive, ela passou na luz esse ano, não como técnica Smart, mas ela também passou cada tópico que a gente deve fazer corretamente, que seria especificar o que é o problema, qual a solução, qual a parte de cada um, quem deve solucionar. Ela especificou assim, só que ela não passou, no caso, essa técnica chamada Smart, que é mais popular na internet, para falar a verdade, do que nas salas de aula. Sim. E aqui está a minha redação do primeiro. Aí, vocês devem se perguntar, nossa, tem mais alguma coisa errada? Tem. A redação inteira, para falar a verdade, está uma porcaria. Inclusive aqui, como vocês podem ver aqui, títulos, esse daqui está errado, o título está desalinhado, parágrafos estão alinhados, só que você percebe uma proporção completamente errada entre um parágrafo e outro, onde a introdução é enorme, o primeiro argumento é maior ainda, o segundo argumento é minúsculo e a conclusão até que está aceitável. Só que aqui tem uma discrepância enorme e isso daqui também é inaceitável. E quando eu fiz eu não percebi. Aqui vocês podem ver, inclusive, outra coisa. Não sei, no momento não sei o que deu na minha cabeça, mas eu escrevi título, como se o corretor fosse burro e não soubesse que era título. Aí o título, em primeiro lugar, completamente descentralizado. Em segundo lugar, é de conhecimento geral. O corretor, ele recebe centenas de redações, ele sabe que isso daqui é uma frase decorada, então eu não deveria ter colocado, porque é de conhecimento geral. E dessa forma, conclui isso aqui, ele sabe que... Porque imagina o tanto de redações que ele recebe que seguem esse padrão. Ele sabe que você aprendeu na sala e o professor colocou lá e você decorou esses padrões e vai começar a introdução, argumento e conclusão. Em algum lugar você vai usar esse padrão. Então eu recomendo, se vocês tiverem algum padrão de conhecimento geral, ou dessa forma conclui esse quê, portanto conclui esse quê, não utilizem, eu recomendo que não utilizem. Inclusive, outra coisa, não
há necessidade de introduzir uma conclusão. Como